Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira nós vamos falar sobre um dos principais motivos pelos quais o elenco do Atlético Paranaense precisa passar por uma reformulação ao final da temporada. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. E se eu resolvi falar especificamente sobre esse assunto nesta quarta-feira, é porque no finalzinho da tarde de ontem, depois da gravação do vídeo que foi ao ar aqui no canal, a jornalista Monique Vilela trouxe a informação de que depois da demissão do treinador uruguaio Martin Varini e depois da definição de que Lúcio Gonzalez retorna ao Atlético Paranaense para assumir o comando da equipe principal, o meio-atacante Nicão foi reintegrado ao elenco rubro-negro. E nesta quarta-feira, a mesma Monique Vilela trouxe a informação também de que Nicão está entre os jogadores relacionados para a partida de amanhã entre Racing Clube e Atlético Paranaense lá no estádio El Cilindro de Avejaneda, no confronto decisivo entre essas equipes pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. E se no vídeo de ontem, onde eu comentei a saída do Martin Varini e a chegada do Lúcio Gonçalves, eu disse textualmente que eu não sabia que tipo de interferência ou não poderia ter havido dos líderes do elenco na saída do Martin Varini, eu não vou ser hipócrita aqui, vir menos de 24 horas depois e dizer que agora eu tenho certeza de alguma coisa. Tudo que vai ser dito aqui nesse vídeo de hoje tem a ver com as minhas sensações. Agora eu pergunto para você que acompanha o canal Palavra do Atleticano, não lhe causa estranheza ou incômodo o fato de que o Martin Varini tenha sido demitido menos de uma semana depois do afastamento do Nicão e que menos de 24 horas depois da demissão do Martin Varini, o Nicão esteja imediatamente reintegrado? O Nicão, que tem um excelente relacionamento com os jogadores que fazem parte do núcleo de lideranças do elenco, porque jogou com a maioria deles anteriormente. Da minha parte, gente, causa um enorme incômodo, porque me parece que, mais uma vez, as lideranças do elenco podem ter causado, de alguma maneira, ou contribuído para a saída de um treinador do Atlético Paranaense. E para quem vem aqui cobrar continuidade o tempo todo, como é o meu caso, e eu fiz isso não só com o Varini, fiz com o Cuca, fiz inclusive com o Osório, ressaltando que eu via pouco sentido na manutenção do Osório, mas que a continuidade seria importante para a evolução do trabalho, eu não vou deixar de manifestar o meu incômodo com essa situação e dizer que esse tipo de situação se repetindo há tanto tempo tem que gerar uma reflexão no departamento de futebol, no Paulo Autuori, no Márcio Lara, no Mário Celso Petralha, em quem quer que esteja lá dentro tomando decisões sobre como se desenvolve o projeto esportivo do clube, no sentido de que esse elenco, esse núcleo de lideranças, ao final da temporada, ele precisa ser esvaziado, tá? Eu já falei aqui de maneira um pouco mais extensa em outros momentos sobre como eu encaro a necessidade de rotatividade num elenco, como entrada e saída de jogadores, inclusive o aparecimento de novos líderes, é importante para a manutenção do espírito de competitividade, tá? E para encurtar todo esse raciocínio que já foi apresentado anteriormente, o que eu costumo dizer é que em ciclos de 3 a 4 anos você precisa mudar a maior parte do seu elenco. 80, 90% dos jogadores precisam ser trocados dentro desse período de tempo, porque a maior parte dos atletas profissionais, seja de futebol, seja de outros esportes, eles têm um período de alto rendimento dentro do clube até o momento em que eles começam a se sentir mais à vontade, até o momento em que eventualmente eles passam por uma má fase técnica, e que nesse momento é importante que eles tenham a sua destinação, os seus ciclos encerrados, que é um termo que tem ganhado notoriedade, tem ganhado importância nos debates entre os torcedores nas redes sociais, e isso é muito verdade, tá, gente? Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, essa informação eu tirei de um livro chamado Liderança, escrito pelo técnico, né, o lendário técnico escocês Alex Ferguson, em parceria com um jornalista britânico. E por que eu trago essa informação aqui hoje? Porque a grande maioria desses jogadores que faz parte do núcleo de lideranças do elenco do Atlético Paranaense, a saber, Thiago Heleno, Madson, Fernandinho, Eric, até o próprio Christian, o Nicão, o Pablo, a grande maioria desses jogadores tem uma passagem extensa pelo clube, ainda que ela tenha eventualmente sido interrompida para que eles defendessem por um breve período de tempo outros clubes, como aconteceu com o Madson no Santos, com o Nicão no São Paulo e no Cruzeiro, e com o Pablo no próprio São Paulo também. E o que isso significa? Que esse grupo de líderes, em algum momento, já deixou de render, e para isso a gente não precisa ir muito longe. Basta você se questionar, dentro dessa lista de 6 jogadores que eu mencionei, quem é que de fato tem rendido dentro de campo nos últimos tempos. Aí você vai ter
O Fernandinho, evidentemente, ele é inquestionável, tecnicamente, uma liderança importante, um jogador que a gente sente o peso que a falta dele faz nesse momento que ele está lesionado. E você pode sinalizar o Thiago Heleno, que com os problemas que tem, ainda é o zagueiro mais confiável do sistema defensivo do Atlético. Os outros, Madson, Eric, Nicão, Pablo, ou não estão entregando tecnicamente já há algum tempo, caso do Madson, caso do Pablo, caso do Nicão, ou vem um momento de rendimento mediano, como é o caso do Eric, né, que chegou a ter um momento péssimo lá no início de temporada, e sob o comando do Cuca e depois do Martin Varini chegou a se estabilizar em um nível de rendimento mediano, razoável, cada um que aí faça o seu julgamento. E a grande questão é que quando você é líder, quando a sua posição dentro do vestiário acaba colocando a comissão técnica em uma posição delicada quando você não é utilizado, você precisa ter dentro de campo um rendimento que autorize a comissão a te utilizar. E a verdade é que nesse momento o núcleo de líderes do Atlético não tem isso. O Atlético realmente precisa esvaziar esse núcleo de lideranças, renovar esse núcleo de lideranças, e para isso não tem jeito, gente. Alguns ou a maior parte desses jogadores precisam ir embora. A gente sabe que o Fernandinho não tem intenção de se aposentar, tomara que ele decida ficar no Atlético Paranaense para a próxima temporada. Eu torço muito por isso, acho que ele é uma liderança fundamental. O Thiago Heleno já tem contrato para o próximo ano, tá? E deve permanecer. O Madison já sabe que não permanecerá, isso é uma boa notícia. Nicão só tem contrato até o final do ano, espero que não permaneça. O Pablo, salvo engano, tem contrato para a próxima temporada ainda, mas eu acredito que seria produtivo para todos no clube que ele buscasse novos ares aí para a próxima temporada. E sobra o Eric que tem contrato, tá? Mas o que eu gostaria de ver o acontecer com o Eric é que o Atlético finalmente aceitasse uma proposta dessas tantas que chegaram pelo jogador nos últimos meses. O Atlético chegou a recusar, inclusive, se não me engano, 5 milhões de euros do CSKA Moscou na última janela de transferências europeia, um valor que seria bastante significativo, ainda mais considerando a fase técnica comum que o Eric vem vivendo. Outros jogadores que poderiam deixar o clube pelo mesmo problema: muito tempo de casa, posição destacada no vestiário, pouco rendimento dentro de campo. Christian, eu gosto muito do Christian, acho um jogador extremamente talentoso, tem a sua capacidade com a bola, tem capacidade de drible, tem chegada na área adversária para finalização, tem capacidade de finalizar de média e longa distância. É um jogador que, no seu melhor, tem muitas valências importantes que podem ser úteis para uma equipe como o Atlético, que se pretende candidata a títulos. Agora, o que a gente tem visto do Christian, mesmo com toda a sequência que ele recebeu sob o comando do Martin Varini nessa última temporada, foi muito pouco para autorizar sua permanência. Eu espero que o Atlético realmente possa negociar o Christian, né, receber por ele um valor, como já teve oportunidade em outros momentos, e abrir espaço para que outros jogadores assumam a posição de destaque nesse setor de meio de campo. O nome mais destacado, nesse caso, logicamente, seria o do João Cruz. Aí, de duas, uma. Ou eu não gostaria de Agustin Canóbio, ou eu não gostaria de Thomas Coelho. Acho que o Canóbio, pelo fato de ter passaporte europeu e pelo fato de ter consultas frequentes sobre a sua situação do Atlético, seria uma saída mais natural. E também pelo fato de quem tem rendido menos na dupla nesse momento seja justamente o próprio Canóbio. Acho que a saída dele abre espaço para o aparecimento de novos jogadores. O Julimar pode ganhar um pouco mais de espaço nesse primeiro momento. O Emerson pode começar a ganhar minutos também. E o Atlético, lógico, deveria ir no mercado de transferências para contratar pelo menos mais uma alternativa para essa posição. Outros que devem sair: Luan Patrick tem contrato somente até o final do ano, Zé Vitor tem contrato somente até o final do ano. E aí a gente tem com um contrato até o final do ano 2 jogadores que vão precisar de um pouquinho mais de tempo até sabermos se eles podem ou não permanecer para a próxima temporada, que são o volante Gabriel, que tem contrato com o Internacional para 2025 e com o Atlético somente até dezembro desse ano, contrato de empréstimo, e que a permanência dele, por mais que pudesse ser positiva, o Gabriel é uma liderança, um jogador experiente, multicampeão, tem sido importante nesse período de ausência do Fernandinho. A questão econômica pesa muito, dependeria de uma boa vontade do jogador permanecer com uma redução significativa de salário. O Gabriel ganha muito bem no Internacional, e dependeria também do Internacional topar liberá-lo, ou gratuitamente, que seria o melhor cenário possível, ou por um valor simbólico, porque pagar um alto valor por um volante de mais de 30 anos de idade, com um histórico de lesões imenso, como é o caso do Gabriel, acaba se tornando inviável, tá? Se o Atlético precisar fazer um grande investimento para manter o Gabriel, eu preferiria que esse valor fosse investido em outros negócios. E o Bruno Prachedes também tem contrato somente até dezembro, e somente até dezembro? Eu acredito que sim, tá, gente? Se for diferente disso, eu vou colocar uma correção aí na tela.
e que até o momento, por mais que tenha entrado bem em uma ou duas ocasiões, não justifica o investimento de 12 milhões e meio ou 13 milhões e meio de reais que o Atlético precisaria fazer para contratá-lo do Red Bull Bragantino em definitivo. Então a gente tem muitas saídas aí acontecendo. Do grupo de líderes, eu sairia com, repito, Madison, Eric, Nicão, Pablo, Christian e Agostinho Canóbio ou Tomás Coelho, nesse momento Agostinho Canóbio. Além disso, mais 4 saídas, o Atlético realmente precisa renovar o seu grupo. Isso vai exigir investimentos, e eu não estou falando de contratações suntuosas, estou falando de investimentos pontuais para reposição desses jogadores, estou falando de investimentos para preenchimento de carências no elenco, e o Atlético vai precisar sim também olhar com um pouquinho mais de carinho para suas categorias de base, principalmente no começo do próximo ano, quando a oportunidade de disputar o Campeonato Paranaense com uma equipe de aspirantes não deve ser desperdiçada, porque a gente tem aí um histórico muito bem definido, onde a equipe de aspirantes rendia, né, habitualmente 2, 3, 4 jogadores para o elenco principal a cada temporada. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acham disso tudo que aconteceu? Vocês acham que esse retorno do Nicão é um indicativo de que o grupo de líderes do Atlético contribuiu para a saída do Varini? Ou vocês acham que é mera coincidência, né, pelo fato do Lúcio já ter trabalhado com o Nicão anteriormente como jogador? Vocês já acham que o Atlético realmente precisa passar por uma reformulação? Ou é uma questão somente de reforçar um grupo que já existe? Deixem aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.